Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança. Eduardo Lopes, CEO aqui da Red Belt Security, para quem não me conhece ainda, e hoje vamos falar sobre crise cibernética, o que está em jogo e como atuar. O bate-papo vai ser muito legal, como sempre, né? Como todos os outros. E aqui nós estamos hoje num formato um pouquinho diferente. Não estou com meu parceiro, meu amigo Matheus Borges. Tá de férias, tá, né, ali curtindo um pouquinho a vida. Mateuzinho, um grande abraço. E aqui comigo hoje, então, estou com 3 grandes convidados. Rodolfo Anqueschi, CISO do Banco Sofisa, Ricardo Nielsen, Head de Cybersecurity no Banco Safra, e André Frutuoso, Gerente de Segurança da Informação do Grupo Cosan. Rodolfo, muito obrigado pela participação, meu querido. Agradeço. Frutuoso, amigo já de longa data, obrigado pelo convite, por ter aceito. Edu. Prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Nielsen, obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço. Prazer estar com vocês aqui. O bate-papo vai ser bem legal, temos muitas coisas. Antes eu quero definir um pouquinho o que a gente fala ali, talvez, de crise, né? O que é uma crise e o que as pessoas talvez confundem com uma resposta a incidente. São coisas diferentes. De forma bem direta, se eu conduzir mal uma resposta a incidente, eu vou tornar talvez uma crise cibernética. Beleza? Resposta a incidente, playbooks, vou atuar ali contra um ataque, um incidente, um ataque de DDoS e o que for, né? E crise, talvez, é o conceito de quando algo já aconteceu e está colocando, talvez, em jogo o meu negócio. Podemos considerar assim, talvez, esses conceitos? Perfeito. Estou de acordo também. Beleza. Tem o mesmo conceito. Fechou. Puxei alguns relatórios aqui, Dona Gabriela puxou para nós. Esse daqui é da Deloitte, tá? Que chama relatório 5 Pilares de Riscos Empresariais de 2022. Esse relatório analisou 130 empresas que atuam no Brasil sobre gestão de risco e crises. E um indicador bem inquietante disso daí é que apenas 29% dos entrevistados realizaram um simulado de crise nos últimos 2 anos. Mas realizar um simulado de crise, qual que é o intuito? Vocês são de carreiras, né? Grandes carreiras, profissionais super conhecidos no mercado. Estão hoje no lugar que vocês trabalham há alguns anos já. Só que nós sabemos que a grande maioria das pessoas tem um pula-pula. Mercado aquecido, fiquei 6 meses, estou em um ano numa empresa. Então aquele cara que estava ali, que era o braço direito, ele saiu. Então se eu não tiver essa simulada a cada 6 meses, eu vou ter um grande problema. E um estudo da Cisco mostra que somente 26% das empresas no Brasil estão preparadas para enfrentar os riscos de ciberseguranças atuais. Esse relatório aqui de 2022 mediu a preparação das empresas para manter resiliência contra ameaças modernas, em torno de 6.700 líderes. Tirando poucos números, então, para dar esse embase, né, um embasamento aqui na nossa conversa, veio com a primeira pergunta. Falamos de crise cibernética de forma geral, tá? E é muito importante te lembrar que cada crise é diferente. Na visão de vocês, e aí eu não estou falando de cada um específico, na hora que a gente olha dos nossos pares, dos nossos amigos, colegas, vocês entendem que nós estamos preparados para uma crise cibernética, para atuar de fato? Já lembrando do conceito, ou seja, o problema já veio, já aconteceu e é o negócio que está em risco agora. Estamos preparados? Frutuoso, começa com você, vai. Pergunta boa, né? Acho que pegando o gancho aí da pesquisa da Deloitte, se a gente tiver simulado e teste, a gente está preparado. Perfeito. Acho que esse é o principal ponto, né? Você trouxe aqui no início uma discussão de separar, né? Conceito. O que é incidente, o que é crise? Às vezes tem uma linha muito tênue, né? Então, o incidente, eu posso tratar, ele tem severidade, ele tem criticidade. E pode ou não comprometer o negócio. Pode ou não, né? A depender do tratamento e da agilidade e tempestividade, você contencia, né? Faz a contenção e aí não se torna uma crise cibernética. Mas aí, indo direto ao ponto, cara, o que a gente tem visto no mercado, até pelos últimos acontecimentos, né? E a quantidade de problemas que a gente tem observado, na maioria dos casos, as empresas não estão preparadas. Então, merece, sim, a gente olhar para esse aspecto de treinamento, né? Fazer simulado, cara, e tem uma confusão, na minha opinião, no mercado de maneira geral. Crise cibernética, preciso treinar um negócio. Então, assim, cara de tecnologia e cara de segurança já tá no War Room, né? Como a gente vinha falando outro dia.
E os atores que não são de segurança e tecnologia? Uhum. Será que a pessoa de relações com investidores, de RH, o jurídico, compliance, controles internos, auditoria, marketing, comunicação, será que estão preparados? Então, assim, esse programa, eu costumo chamar de programa, né? De crise cibernética precisa preparar esses atores que estão fora dessa rotina de segurança cibernética e tecnologia dentro das empresas. Bom, eu acho que tem crises e crises, né? Você comentou alguns números aí, 23%, 26%. Será que essa preparação que esses órgãos estão dizendo são simulados tabletop, por exemplo? Ou qual que é a capacidade das empresas de fazer, por exemplo, uma simulação do que é o nosso maior desafio aqui, nosso maior risco, que é ransomware, que é o que tira o nosso Ótimo sono. ponto, né? Quando a gente fala, por exemplo, com áreas de continuidade de negócio, ou até com várias empresas que fizeram testes, é aquele negócio DR, né? Poxa, beleza, eu tenho um data center, cai um, eu tenho outro que funciona sozinho. Ok, a gente tem visto cenário de ransomware aí que pega tudo, vai pegar os dois data centers, vai pegar o seu backup. E aí, qual que é a capacidade das empresas de responder a essa crise? De voltar, de se recuperar dessa crise? Uhum. Eu acho que isso, eu imagino que devem ser mínimas empresas que têm essa noção do quanto tempo ela demoraria para se recuperar de um grande desastre, né? Não um pequeno desastre, mas um grande desastre. Desastre total, caiu tudo. Quanto será que seria esse número? Eu imagino que não deve chegar a 5%, deve ser bobear até menos. Uhum. Eu até, para adicionar, corroboro com as duas colocações aqui. E na minha impressão, no que eu tenho visto, os números estão totalmente aderentes, tá? Não tem E quando surpresa, a gente... né? Não é surpresa, esses números não me surpreendem. Porque quando a gente fala de resiliência cibernética, é a sua capacidade de resistir a um grande incidente e se recuperar de um grande incidente. E isso a gente pode dividir em tecnicamente, processualmente, emocionalmente, você ter todo o trabalho com esse incidente. Uhum. E falar, a melhor maneira de você ser bom em algo ainda é o treino por repetição. É isso. Perfeito. Porque a hora que acontecer, você vai agir de uma maneira mais mecânica com isso, né? Você vai usar o reptiliano aqui para responder muita parte do incidente. Então, como é que você consegue fazer isso e se tornar ter resiliência cibernética? É treinando. E o que eu vejo são poucos treinos. Uhum. Tá? Levanta a mão até comigo. Eu treinava pouco antes. E a gente começou a ver. É legal fazer essa autoavaliação. Exatamente. Eu treinava pouco antes. Eu mesmo me deparei com algumas situações que eu precisava. Não, preciso treinar, porque eu mesmo não sei como eu faria em algumas situações. Eu fiquei em dúvida. Quando que eu descobri que eu estava em dúvida? Quando eu comecei a treinar. E tem que treinar, como meu amigo Frutuoso falou, a gente tem que treinar parte técnica, tem que treinar diversos personagens. Você usou? Eu quero usar atores, gostei. Tem que treinar diversos atores. Até um board. Sim. O board também. Sim. Né? O contato com a mídia, tudo isso, a parte técnica. Porque na hora o emocional não estará legal. Não. Exato. E aqui fica aquele finger pointing ali, não foi aquele, foi aquele. Tem que acabar com esse ponto. Aconteceu um incidente, todo mundo junto, vamos ver. E não é fácil. Não é simples. Eu já vi treinamentos interessantes, testes interessantes, simulados interessantes, e você simula, inclusive, que no meio desse trabalho, o seu líder não está. Porque normalmente é o cara que vai fazer a liderança. Então, será que o gerente do SOC, o gerente do CCIT, ele tá lá na hora? Né? O cara pode estar de férias, pode estar na Europa. Pode fazer ótimo exemplo que você deu. E aí, quem vai pagar a passagem? Quem vai liberar a passagem para o cara vir comprar? E quem é, nesse momento, nesse meio tempo, quem é ali dentro que assume a função de liderança, né? Você tem alguém na sua equipe que faz isso? Ou é alguém já delegado? Né? A gente vê situações da galera ficar perdida, né? Nessa hora. Muitas vezes, num incidente, tem alguém de férias, importante. Que é o que é normal, né? E as equipes são enxutas. Exatamente. E aí é um fenômeno interessante, porque... Você colocou muito bem. O Blue Team hoje, o time de resposta a incidente e tal, ele está cada dia mais enxuto para o tamanho do negócio. Por quê? Porque a gente tem investido em, primeiro, falta de pessoas, aquilo tudo que a gente tem conversado aqui, né? De falta de profissional no mercado e tal. Mas tem uma questão também de, a gente está indo para automação, respondendo, automatizando muito, então cada dia
muita coisa com menos gente. Só que na hora da crise, é o mesmo número de pessoas que você vai ter ali. Né? Tem que Aí, deslocar exatamente são para um coisas que trabalho esses- necessário. são coisas que esses exercícios não conseguem simular. Porque num exemplo desse que eu dei lá, de um grande desastre de ransomware, você não vai ficar 2, 3 dias. Provavelmente você ficará semanas. Com as mesmas pessoas. Ainda mais se pegou backup, né? São as mesmas pessoas ali de segurança, de infraestrutura, todo o time rotacionando ali. Você tem parceiros que conseguem te ajudar? Tem que pensar isso antes, na hora. Deixa eu pegar dois ganchos aqui. Tem que ter no claro, bolso um Edu. parceiro também, Pegar- sempre pronto. Né? Também concordo com tudo isso. Pegar dois ganchos aqui. O Nilson falou de disaster recovery, Uhum. que é para quem tá um pouquinho mais no mercado aqui, acho que é o caso de todo mundo aqui. Cara, quanto tempo a gente faz isso já? Disaster recovery? Uns bons 20 anos ou mais, né? Uhum. Treinando, né? Treinando. Pô, e tem lá quem faz bem feito, né? Tem um calendário anual, só a gente fazer sim, teste. sim. Pô, tem alta redundância, não tem, né? Tem um monte de coisa envolvida. Acho que um bom programa de crise cibernética precisa seguir esse modelo. Tem aprendizado, tem muita lição aprendida. Pra gente transportar Eu tava pra com esse lado. lessons learning na cabeça já... Porque é sabe ali que a gente consegue aprimorar. Na minha opinião, uma falha quando a gente tem... Até resposta a incidente. A gente aprende, e a duras penas, muitas vezes, né? Cara, mas a gente não replica isso pro treinamento. A gente não traz as pessoas pra falar, olha o que a gente aprendeu aqui. Vamos fazer diferente. Tem outra forma de fazer. Quando você falou aqui também, outro gancho, né? Cara, porque é um momento ali de crise cibernética, cara, tá todo mundo, às vezes, desesperado. Porque a gente tá esperando o pior. Né? A crise sugere esperar o pior. Por isso que tem que ter todo mundo bem treinado e capacitado. O que algumas empresas estão fazendo hoje no Brasil, talvez na Europa eu li um pouco sobre isso, de capacitar, assim, psicologicamente, né? Eu tô lendo sobre neurociência, né? Eu falo isso em todo lugar agora, é fantástico. Mas, assim, o media training, né? As pessoas precisam saber controlar o que vai falar. Né? Porque no momento, assim, a pessoa do board, o executivo, naquela ânsia de responder prontamente para o mercado, para o investidor, para um acionista, pode piorar a situação. Com certeza. Né? E aí tem um caso interno. Pô, o seu funcionário pode falar coisas numa rede social que, cara, você não consegue fazer uma contenção rápida. Exatamente isso, cara. A resposta a incidente mal feita, ela dá mais prejuízo às vezes do que o incidente em As si. pessoas não se lembram na hora que sofri um incidente, sou da empresa X, super conhecida. Eu sou alguém lá grande lá dentro? Não, eu sou um cara, sei lá, qualquer outra área que não tenha relevância para aquele incidente, né? Só que da mesma forma que eu sou daquela empresa, eu vou ser abordado por jornalistas, por caras com curiosidade, interesse, e aí por isso que um comunicado interno, um exemplo, nós tem que ser rápido, e tem que ser rápido. Nós fizemos lá no nosso evento, no último Expand, o tabletop. Cada mesa tinha 9 pessoas, eu liberei 3 grandes tablets para a mesa, as pessoas se dividiram, né? Foi um negócio bem legal. Sorteou na hora quem que era quem, qual a persona do personagem. Falei, galera, coisinha brincadeira rápida, 15 minutos. A regra principal é, se alguém, está eu e você aqui, né, com um tablet na mão, se você se antecipar muito e já tomar a decisão da pergunta, que é da resposta, já vai para a próxima pergunta. E aquela pergunta leva para um nível de decisões diferentes daquela da resposta A, B, C, tinha vários cenários. Legal. E o tempo ia contabilizando. Cara, coisa tonta. E aí tinha isso daí. Pô, tive uma crise. Uma das perguntas eu lembro. Faço primeiro um comunicado interno, já vou direto para meus acionistas, aviso o conselho, ou junto com a galera, troco. E assim, até a resposta era um pouquinho maior para mostrar, cara, essa é a certa, né? Já, quantas pessoas não colocaram? Já vou avisar internamente ou já vou correndo pro conselho? Calma, você vai levar besteira pro conselho. E caso caos, porque eles não estão acostumados com esse tipo de informação. Causa, geral, sai aquele barulho. Aí você fala assim, cara, uma brincadeira. Tinham 107, 109, sei lá quantas pessoas tinham. Meu, executivos, decisores, daí em diante. Foi, assim, a galera sentiu ali, sabe quando para, assim, o evento, assim, pô, foi demais essa brincadeira, mas eu senti. E aí a gente falou assim, olha, gente, só compartilhar uma última coisa. Nossos clientes, esses dados que eu levantei aqui agora, é muito a nossa realidade também. Nossos clientes, Edu, mas é um SOC, é MDR, ok. Só que vai lá apertar eles para fazer de tabletop. Mas agenda, mas não sei o que lá. Espera eles passarem por um incidente que faz eles pensarem 2 vezes na vida. Não um incidente de ransomware que parou, né? Mas olha, amigo, ó, essa foi quase. Você falou que você tinha esse controle de MFA, por que tirou, detectamos, daí em diante, passou aqui. Opa, depois disso começam a querer falar. Edu, até essa leitura da criticidade do incidente, ou possível incidente, porque
Quando você não sabe como é, você começa a tratar ele como crítico. Não, vamos ver. Mas até você confirmar que é crítico, essa comunicação que você leva não somente para o board, para o conselho, para quem está internamente, ela é muito importante, a assertividade. Perfeito. Por quê? Você precisa tirar a ansiedade, você precisa dizer, pessoal, ó, você pode mandar uma mensagem ali, estamos observando, estamos estudando, estamos sob indisponibilidade, ninguém fala de um ataque, estamos sob ataque, nada, não. Estamos avaliando, estamos verificando e usa um gerúndio lá ainda, né? Perfeito. Na hora e vamos retornar daqui a pouco. Aí, conversando, o gestor da crise vai ter um papel muito importante. Precisa ter o gestor e precisa ter o backup dele. Precisa ter o cara da comunicação que sabe se comunicar muito bem. Precisa ter um controle emocional muito bom ele também, porque vai chover ali, ele vai precisar segurar. E conforme ele for conversando, ele vai ter que ser alimentado de como está o ambiente, quais os próximos passos. Até é difícil prever tudo nessa situação. Passei por uma situação que a gente precisou ir mandando o recado de 1 em 1 hora, de pouco em pouco. Não podia falar muito, porque a gente não tinha certeza ainda do que tinha. E se falasse pouco, também ficava... Não sabemos o que está acontecendo com a gente. E por mais que você mencione, para ninguém tirar foto da tela, você não vai pegar o celular de todo mundo. Ele sempre tem um amigo, um primo, um parente conhecido. O que está acontecendo aí na empresa? Mensaginha no grupo de WhatsApp. Não, eu mandei aqui só pro meu primo. E esse primo conhece uma série de pessoas. Então, essa comunicação ela é super importante também nesse momento. Você já participou de diversas War Room ao longo da vida. Qual foi, talvez, a de maior duração? Vamos falar o quê? Em horas, dias? Poxa, 10 dias. 10 15 dias. dias. Quantas horas seguidas você trabalhou ou alguém do seu time trabalhou? Sem descanso? Poxa, tem uma situação que às vezes você tem um profissional que ele é o único naquela especialização para aquele assunto. Perfeito. Que é o caso. Poxa, aí às vezes um parceiro tá ali, trocou 3, 4 vezes o turno e é o mesmo cara do seu time que tá ali 2, 3 vezes. É por isso que eu comentei do O cara tá 2, 3 dias virado. staff. 2, 3 dias. Aí você vira e fala assim, né? A hora que você vai falar de tabletop, de crise. Fala, pô, alguém do RH foi conversar com o cara para saber se o cara acabou de ter filho ou não, para saber se o cara guarda, sei lá, tem a guarda de alguém, para saber se o cara tem alguém, né, com alguma dificuldade física. Se precisa mandar comida, era o cara que ia fazer a compra naquele dia e não conseguiu. Então, a hora que você fala desse nível de gestão de crise, você envolve todo mundo na empresa de verdade. E tem um agravante. Assim, a gente, pós-pandemia, isso já era a dinâmica de trabalho remoto. Sim. A maior parte das companhias adotou isso. É, Tá mudando agora, né? Uhum. Esse cenário. Mas antes, o War Room era presencial. A gente tava aqui, ó, numa sala, todo mundo. Você consegue, inclusive, observar Sim. o nível de Quem tensão, tá de bem, ansiedade. Aí exatamente. você consegue tirar esse cara da sala, ou dar uma água, né? Exato, cara, Senta que ali relaxa. na sala de descompressão, depois você volta. E em casa. E, Esse cara tá numa sala virtual, você não sabe. não sabe. Qual que é o Câmera ambiente desligada dele na aí. maioria das vezes e tal. Então é bem delicado esse E cenário. eu até comentei aqui numa outra resposta sobre talvez ter parceiros ali já pré-contratados, porque existe um cenário um pouco pior ainda quando a crise não é só do seu lado, né? Por exemplo, a WannaCry. Todos aqui com certeza estavam Você lá. falou do mais longo, o meu foi o WannaCry. Então, Esse eu foi estava duro, numa viu? empresa que nós não sofremos com o WannaCry, por exemplo, Uhum. mas parceiros em volta estavam sofrendo. Você vai desligando o link, ok. Mas a questão é a seguinte, chegou muito rápido e pouca gente tinha informação. E aí, primeira coisa que você faz é o seguinte, poxa, vou puxar algum parceiro para sentar aqui do meu lado, porque a hora que o negócio pegar aqui, o cara vai me ajudar. Aí o que acontece? Como era algo que o mercado inteiro estava esperando ou estava sofrendo, o parceiro estava atendendo alguém que já estava com um contrato maior. E eu não, não dá nem para culpar, né? Eu faria a mesma coisa se fosse a empresa. Então, ter um contrato, talvez, guarda-chuva ali com uma empresa de sua confiança, né? Faz total Poxa, sentido. cara, me ajuda aqui, porque você não vai... O fato é, você não vai ter braço para a gente atuar. passou por umas dessas. Eu até dou 2 pontos aqui bem legais, né? O WannaCry foi um dos piores que eu passei também, aquele lá de não dormir. E foram 2 meses ali numa empresa global. Tava pior na Europa, Brasil não foi tanto, Estados Unidos também tinha, mas Março de foi... 17, né? Março de Oh, meu 17. Deus,
Foi esse daí. Uma sexta-feira, né? Sexta-feira, E- cara. Pra você ficar o final de semana todo. Não, É sempre, mas né? é quando eles armam mesmo. É sexta-feira, tá todo mundo. E final do Você tá dia, baixando, né? Você tá baixando Cara, a tá na guarda. estrada indo pra V- Marília, Vamos lembra? tomar uma aqui, ó. Brequei e voltei. Aí eles, não, enquanto eles estão tomando, agora nós vamos trabalhar, É né? isso. Aí eles fazem a gente voltar pro trabalho, mas tudo bem. E um outro gancho importante aqui que eu quero tirar, foi bem colocado, Nilson, quando você tem um incidente numa empresa prestadora de serviço ou parceira que sofreu com isso. A gente sofreu com um call center que teve Uhum. todo o Perfeito. seu ambiente comprometido e a gente precisou tomar ações prévias. Não sabia ainda, mas foi quando eu levantei a mão, pessoal, ó, existe indícios aqui e a gente precisa tomar providências desse lado, porque eu não tinha nada confirmado, era informação só por telefone. Hoje a maior preocupação dos bancos, por exemplo, Uhum. é cadeia de suprimentos, é terceiros. Perfeito. Quantos terceiros tem VPN com você, por Uhum. exemplo? Trafega, tem alguma troca de arquivos Esse é um grande? tema que tá bem quente, né? É, obviamente que, Muito. é obviamente que um escritório de cobrança, por exemplo, ele não tem o mesmo nível de Que segurança, aqui não é dá para no- você Não, cobrar que não ele dá tem. nem- Isso é assunto, por exemplo, de reunião de Febraban quase todo mês. É, Tem ali e a discussões de gestão, como lembro bem fazer disso. isso, né? O Essa Banco gestão Central é muito e o Banco importante. Central O Banco cobrando. Central ele lançou agora é 4893 4893. para você controlar os seus. Isso. E a sua segurança, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, a sua segurança é igual ao menor nível Ao de menor segurança nível. dos seus parceiros, Ao menor do nível. parceiro que você Sem tem. dúvida. Então, quando a gente tomou a decisão de, olha, não foi confirmado lá, mas vamos tomar todas as decisões de que, como já se tivesse confirmado um incidente no call center, a gente se precaviu. O problema é o E aí, timing disso, né? muito Às E aí, vezes outro, É isso. outro gancho aí importante, na minha opinião. Falando de esse ecossistema de suprimentos, né? Supply chain, na verdade, né? A gente precisa treinar também o parceiro. Sim, Muito bem Precisa colocado, treinar. Frutuoso. Ou Ou você considerá-lo nos testes Minimamente considerá-lo nos Considerar nos simulados, né? Porque daí testes, você é testa isso. também a capacidade desse cara reagir. Se a Ou gente pede os deixar- testes para A eles, gente acabou de né? falar aqui que a segurança, Uhum. né, ela equivale ao seu menor segurança do seu parceiro. É. Você não treina ele, como que você vai medir a segurança dele para poder capacitá-lo ou até, talvez, trocar de parceiro? E quem não tem parceiro, quem não tem prestador de Não tem serviço como. hoje, Tem uma grande parte entendeu? que É. E não tem que atua ainda ter. nessa frente. Não atua. Não atua. Você não consegue E, prover tudo. e a gente fala assim, ok, entendemos o porquê. Quer dizer, quem está nos ouvindo já entendeu o porquê que é tão importante. A gente fala de gestão de crise e treinamento dessa gestão de crise. Total. Outro ponto acho que importante é que assim, vocês estão ali com o board. Vocês estão sendo ouvidos por eles. 99% das pessoas que estão nos ouvindo, não. Às vezes não tem a cadeira lá ou não tem a proximidade para isso. Uhum. Vocês concordam que na hora que eu puxar, sou de uma empresa XYZ, prestadora de serviço, sou uma empresa de telco, varejo e daí em diante. A partir do momento que eu puxar esse tópico de treinamento com exemplos, olha, se cair, se sofrer um ataque, o que você vai falar para a mídia? Você concorda que você consegue uma abertura gigantesca com essa turma? Absurda. Uhum. Então assim, gente, faça, né? Então, legal, Edu, tive uma ideia ali, então vou atrás de tabletop, vou atrás de treinamentos. Ok, o que mais a gente poderia dar de dica, talvez, quando a gente fala, talvez, de soluções, ferramentas? Falamos ali de disaster recover. Pô, baita solução de backup, tentativas de recuperação, tentativas segmentadas de recuperação. O que mais a gente conseguiria falar, talvez, para dar Eu dicas, acho que né? até treinamento com board também, incluir o board Claro. nesse fluxo. Não pode ser algo uma vez por ano. Acho que a gente tem que ter uma cadeia no mínimo semestral. Os números falam semestral, né? Semestral é o ideal. Pensando, Você pegar, pensando em argumentos para sensibilizar, inclusive o board. Cara, o nosso produto aqui é risco, né? É mitigar risco. Então, uma coisa que eu tenho observado, assim, nas discussões que eu tenho tido. Lembra do BIA? Tá lá. Engasgou aqui, ó. Desculpa, não era a minha intenção. Mas assim, quem faz hoje, quem atualiza o BIA? Por que vai te dar o driver para tomar de decisão daquilo crítico, o processo e o ativo mais crítico na companhia? Aí vamos priorizar isso. Uhum. O famoso Pareto, né? Se eu sei qual é o ativo crítico, eu vou treinar para proteger aquele ativo. 1000% Você com tocou no você. assunto interessante, porque quando você faz a área de continuidade, quem quer que seja, faz a entrevista
para determinar o que é mais crítico dentro do BIA, faz entrevista com as áreas tendem a supervalorizar muitas vezes algum processo. Exato. Então você vai ver o BIA, Tudo é 75, 80% no mínimo vai ser É crítico. crítico, né? E na hora que você tem que fazer a recuperação do seu ambiente, o que vem primeiro, se 90% é crítico, Uhum. né? Então, é isso que... essa é a resposta que esses exercícios têm que dar, Exatamente. né? Olha, se você tiver um comprometimento total, É calibrar o nível de pensando assim, minha mesmo. capacidade de recuperação, pensando em infraestrutura, pensando em pessoas, RTPO, minha capacidade de recuperação é assim, eu consigo recuperar X ativos, X servidores por hora, por Perfeito. dia, sei lá o quê. O que volta antes? Porque vai ser um pega para capar, Perfeito. cada área querendo voltar ao seu primeiro. Perfeito. A resposta desse exercício tem que ser essa, olha, hoje, para voltar tudo que está aqui no BIA de crítico, vai demorar 3 semanas, Uhum. um mês, sei lá que seja. Então você tem que pôr, ou aumenta a sua capacidade de recuperação, ou rever o BIA. Muito né? bem, um ponto bem colocado, Ótimo viu, Nilson? Porque assim, acaba sendo tudo crítico, que é o desejável. Não posso ficar nem 1 hora sem isso, nem 4 horas A sem isso, não estação posso de ficar trabalho um do dia. cara lá é super... Exatamente, aquela que tá... Minha planilha ali, ó, para Exatamente, Tem aquela um máquina Axis ali que, que tem- que tá com uma etiqueta de não desligar, que é o terror de qualquer uma pessoa de segurança que vê isso. Quando você entrega um investimento, ó, para eu te entregar tudo desejável aqui, eu preciso desse investimento para te colocar numa força de entrega, sua capacidade de entrega para colocar tudo de volta. Né? Você acaba indo no meio termo, né? Mas mesmo assim, a gente tem um desafio muito grande para entregar primeiro o que é realmente mais crítico, né? E você falou do BIA, eu acho perfeito esse assunto, porque hoje, quando você cria um framework para monitorar o seu ambiente, onde você está melhor, onde você está pior, se você não associar isso com a sua análise de impacto, você não sabe o que é prioridade, as joias da coroa Exato. realmente. É. Então você tem que saber a sua maturidade Exato. cruzada com o que é mais impactante. Então você vai ter ali, ó, isso aqui eu estou num nível menor de segurança, isso daqui eu tenho uma criticidade maior. Acho que até uma forma para ajudar nisso que o Nilson trouxe aqui é, de fato, se você for entrevistar todos os donos de processo na organização, tudo é crítico. O dele é mais importante, né? Cara, e assim, o ideal é, na minha opinião, né? Ele o ideal defendeu você, dele, né? Claro. O ideal é você identificar de fato onde está a joia da coroa. O que é mais crítico pelo negócio, o que é core. Existem Perfeito. áreas que são periféricas, que são suporte, back-office. Não que não sejam importantes, mas são tão críticas. Pode parar. Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Boa. Algumas coisas não podem parar. E o board sabe disso. O executivo sabe disso. Você pega em refinaria, você pega o que for. Não, o importante é aqui a minha parte de vendas, ou meu sistema, meu CRM. Cara, e o sisteminha lá da portaria que libera o caminhão para entrar, que é o caminhão, para saber que é seguro, que não sei o que lá. Se parar aquele negócio. Putz, se parar aquele negócio, nenhum Olha caminhão o entra ou sai. detalhe. Olha o detalhe. E não, a gente passou por uma dessa. Joias da coroa, né? Com joias da coroa, tal. Olhamos todo o sistema. E esse sistema que serve para quê? Não, é lá da portaria que valida, né? Você faz previamente o cadastro, ele passa por uma análise gigante, vai com a Polícia Federal, vai com não sei o que lá, e aí tá autorizado o caminhoneiro entrar. Pô, ele talvez é mais importante que todo esse restante que você falou, porque você precisa soltar o estoque. Emitir nota Se fiscal. Se Como que parar você vai soltar? tudo, você tem aí não sei quantas semanas que eu ganho. É isso. Cara, você precisa desovar esse negócio então. A produção não, né? Faturamento não pode parar. E antes de tudo Então, isso, tem a detalhes. infra crítica para essa infra funcionar. Uhum. Né? Então, o AD, DNS, DHCP, tudo isso, sem isso aí não vai funcionar nada. Adianta subir o servidor. São as dependências ali, né? São as dependências. Todos nós aqui já passamos por crises, tá? Talvez eu deva passar, não sei se eu passo mais que vocês ou não, porque assim, eu entro em pelo menos crises diferentes, de vários tipos de negócios Você diferentes. deve ter um bom terapeuta ainda. Meu Deus do céu, Pelo amor a de gente Deus. tá falando isso daqui um pouquinho antes. Mais uma aqui pra tu. Mas não, e o detalhe, a terapeuta que eu peguei, anos e anos teve de Cisco, foi executivo, Aí, aprendeu ó. só Olha, isso tecnologia. pra identificar, era de tecnologia, de tech. Essa Se É não, alguém que vai conseguir vestir os que o outro que eu falava ali. assim, cara, o que você tá falando? passa o contato depois. E aí, voltando, todo mundo aqui tem, o que você daria uma dica, assim, bate pronto, porque a gente passou por um incidente, passou por uma crise. Você tem lições aprendidas, né? E talvez lições, sabe aquelas que você fala assim, cara, se eu soubesse isto há anos atrás,
putz, eu teria talvez evitado muitas coisas. Uhum. Sabe uma coisa, juntando o que a gente já falou aqui de pessoas que aprenderam, né? A pessoa vai aprender com um teste ou com um incidente, e aí pegando o gancho com a sua pergunta, pô, quando a gente começou na área de segurança ali, sei lá, o meu já faz quase 20 anos, não sei o tempo de vocês, eu tive um chefe que ele falava assim pra gente, o dia que acontecer um desastre aqui de segurança, vocês não vão arrumar emprego nem num carrinho de cachorro-quente. Porque é realmente. E ele não estava totalmente errado, porque assim, eu lembro, pô, aí iam contratar um CISO, iam contratar alguém, primeiro que você fala, puxa, esse cara tava lá no dia do incidente. O cara já tava queimado. Eu ele já concordo com ele, queimado. de anos atrás era assim Era mesmo. assim. Era E hoje é ao Ao contrário. contrário, o cara já passou, tem Hoje, casca. pô, esse cara vale ouro. Esse Já cara colocou. passou por uma crise danada. Ele, Ele vai fazer ele um sabe, desastre ele já no meio. aprendeu muito, cara. Exatamente. Esse cara hoje esse é é- um ótimo ponto. Pô, Acho que uma dica legal pra caramba, pra quem já passou por isso, assim, a gente falou, acho que, nos bastidores aí, né, Hanks? Mas é people dependence. Né? Porque daquele cara tá em férias, ou só aquele cara sabe fazer, e no momento, às vezes, esse cara não vai estar disponível. E aí? Né? Como que a gente faz a contenção desse incidente que Ou pode ficar doente, né? Pode ficar doente, pode ter férias, tá viajando, né? Tá Exato. num lugar ermo, que não tem sinal de telefone. Acho que o people dependency ainda é um calcanhar de Aquiles em muitas empresas grandes, inclusive. Né? Então a gente precisa treinar e capacitar pode chamar de backup, né? De pessoas? Tem que ter o backup, o deputy, precisa ter. Precisa. Precisa. Acho que é mandatório. Acho que Pra toda. não é opcional, é mandatório. Uhum. Porque daí na ausência da pessoa A, a pessoa O próprio B assume. gestor da crise. O Você gestor da imagina, crise. aconteceu uma crise. O gestor da crise tá pegando um avião, que é um voo de 20 horas ali. Não E há o que aí? fazer, não há o que fazer. Vida real. E aí? Vida real. O que eu Vida faço? real. É. O que eu faço? Vamos dar um exemplo aqui. É. Tá bom, não, vamos ligar pro deputy. Putz, ninguém encontra ele. E aí? Então estamos aqui com o deputy. Cara, o tempo de resposta que você leva nesses 20 minutos ali para tomar as primeiras decisões, elas são importantíssimas. Meu, perfeito. Talvez então, juntando a sua dica com a sua, você tá falando muito tempo também de resposta. Certeza. Quanto antes, e as decisões... E as decisões têm que ser assertivas. Porque é aquilo que a gente falou ali no comecinho. Dependendo do nível da sua resposta a incidente, você cria uma baita de uma crise. Uhum. Ou agrava a sua Uhum. crise. E vocês acham besta que assim, nós estamos falando de Bia, falamos de joias da coroa, meu, demais. Né? São coisas que muitas das pessoas ouvem demais, pega até o termo, né? Adora falar, não, tem que cuidar da joia de coroa. Joia da coroa. Eu falo assim, pô, legal, temos que cuidar da joia da coroa, mas qual que são as suas? Não, é isso. E aí você vai fazendo perguntinha, né? Qual legal. critério que você seguiu? Para definir isso daí, não, porque, não, beleza, não vou discutir o critério, legal. Que sistema que é? Não, sistema web e tal. É dentro de casa? Dentro de casa. E quem que cuida? Aí já começa a dar aquela, né? Pô, mas você sabia que possivelmente pelo nível de sistema tem base de dados, né, atrás? Tem. Quem que é o cara de base de dados? Ferrou. Já ferrou. Aí você diz assim, pô, legal, mas tá na base de dados. E quais são os servidores... Aí já o cara já não vai saber nunca. Quais são os servidores da joia da coroa? resumindo, aí você tem que ter um ITIL muito bem feito, porque o ITIL é baseado no ativo, certo? E o CMDB também é social, né? Exato. Aí o CMDB não é só IP e hostname. Uhum. 90% faz. Você tem que ir puxando ali, né? Não é um mapeamento. né? É o servidor que atende a área de negócio, que são tais servidores que atendem tal área de negócio, com tais pessoas, né? Então, o CMDB tem que ter tudo isso aí, cara. Os contatos. Mas eu exagerei, Nilson. Não, é isso. Não é isso. E eu acho que a base de Não. tudo aqui é isso, é gestão de ativos, é você saber onde tá, A gente voltou para onde de novo? O básico. no básico. Cara, eu adoro, eu falo muito, eu sou chato lá no trabalho, eu falo todo lugar que eu vou, básico bem feito. Cara, é isso, velho. Tem gente que quer fazer infraestrutura sem o CMDB. É isso. Como é que você vai gerir a sua... Eu não tô falando nem de segurança mais, tá? Sim. Gestão da crise aqui, ó. Disponibilidade, de maneira geral. Exatamente. Primeiro ponto, ficou indisponível. A pior coisa que pode acontecer para um fornecedor de serviço é um impedimento de fornecer o serviço. Não é nem cair vendo, não é nem, cara, assim, não é nem multa, não é nada. É você estar bloqueado a trabalhar com aquele serviço. É a pior coisa que pode acontecer. Se você na indisponibilidade não consegue prover esse serviço, e se você na indisponibilidade não tem a capacidade de saber aonde está o problema para voltar, Mas por que será isso que- te agrava. Cara, Por que isso acontece? não, mas tem 20 anos, Uhum. você tem 20 anos, né, dessa coisa aqui. Por que será que a gente negligencia tanto o tema Excelente de CMDB, né? Porque, Excelente cara, pergunta.
Merece uma reflexão. Né? E sabe por que merece reflexão? Porque todos os lugares onde hoje a gente entra, a gente precisa começar pelo básico, que é o quê? Cara, legal, vamos fazer monitoria. Ah, não, vamos monitorar tudo. Não, monitorar tudo é Não, monitorar não. nada. É. Você tá olhando pra um monte de coisa. Isso aí. Mas vamos lá, o que você tem de principal aqui? Quero olhar os... Travou. Trava, tem projetos nossos que trava. E com essa questão aí já de alguns anos para trás de nuvem, porque as empresas, ou a área de TI quer ir para nuvem para ter flexibilidade. Aquele negócio de subir máquina na hora que quer, baixar a máquina. Uhum. Se antes que era um servidor para a vida inteira, CMDB já falhava, imagina agora com esse ambiente, né, elástico, né? É. Sobe, aumenta horizontalmente a capacidade de cada sistema. Se isso também não for automatizado, Não, isso junto com o CMDB, perdeu. Humanamente. Automatizado. Perdeu. monitorar. Humanamente. É impossível fazer isso. Total Se for de manual, acordo. perdeu. Total de E acordo. Rodolfo, teve eu tava conversando isso daqui agora, que eu dei de exemplo com um rapaz de uma empresa. Aí ele ficou extremamente inconformado, né, com essas perguntas que eu tava fazendo. Ele falou, pô, então quer dizer, caramba, lá vem você de novo com esse negócio aí, xingou, né, do básico bem feio. Eu falei, não. Eu não tô falando pra você ir direto já pro básico e deixar. Vai pro treinamento, é super importante. Uhum. Você tem que ir pro treinamento. Uhum. Você tem que mostrar pra sua autogestão que você tá olhando pra isso e tá preocupado. Uhum. Mas se tem uma coisa que talvez vai fazer você perder seu emprego, é se quando ele perguntar das joias da coroa que você tanto fala, você não saber responder nem quem que cuida do lá. Eu sei que na hora você vai dar um miguezinho, não é o João, né? Você vai soltar, eu sei que você vai estar sentindo, puta, quem que é esse cara? Você não vai Mas saber. olha esse ponto que você colocou. Perdão aqui. Papel e responsabilidade. Não é o básico. Uhum. Onde Governança, tá? né? Não é o básico. É o básico, gente, mas eu falo, todos nós, de alguma forma ou outra, negligenciamos isso. Exato. Então, assim, tem que ter. Se você não tem, você não sabe onde está o. É a mesma coisa, está acontecendo algo no meu carro. Tô ouvindo o pneu ali Alertazinho no um painel. alertazinho no painel e o pneu desse lado. Você vai Poxa, ignorando. tá aqui. Não, é Deve hoje. ser só a pastilha do... Daqui 6 meses tem que ter Não, é revisão. um barulho estranho aqui no pneu. Tudo. Cara, o pneu. O que é o pneu para um carro? Só, né? É só o básico. Então, gente, falta muito. O que é o básico aqui, né? O que é o básico? A gente tem que saber o que é o básico. É o que suporta o negócio ali, no mínimo que ele precisa ocorrer, e todo mundo que está mantendo isso no ar. Automação. Precisa automatizar o máximo possível. Só que se você não colocar uma pessoa que saiba fazer a manutenção da automação, você só vai olhando se acelerar está o seu certo. problema. Você automatiza o problema. É isso. Automatiza o caos. Um negócio bem... Você tá fazendo M, você vai começar a fazer um monte de M rápido. É isso aí. E, gente, um negócio bem tonto, que esses dias eu tava pensando bastante nesse negócio de ativos, da gestão de ativos, daí em diante. Vocês concordam que pra gente mapear risco real, vamos olhar agora assim, não na parte de cima, vamos olhar de baixo pra cima, né? N2, N3, SOC, nós, gestão, crise, daí em diante. Como que eu vou mapear de fato um alarme, um possível incidente, um possível log que aparecer malicioso, Uhum. que eu vou considerar ele como crítico, super crítico, se eu tô só olhando para aquele nível do ataque. Ah, não, que lá no nível de ataque, cara, é um PowerShell que fez isso, puta, negócio crítico. Bem Não, calma aí, lembrado. a técnica pode ser alta, Uhum. mas ele tá impactando um servidor de QA ou meu servidor que cuida da joia da coroa. O seu CIEM Perfeito. diferencia o IP da intranet do IP do banco de dados mais Perfeito. crítico. Ou você vai tratar Ótimo tudo no mesmo exemplo. nível. Tem é um verdade. peso aquele host para mim? Ou não? São várias coisas que agregam É o isso, seu cara. risco. Seu risco tem que ser medido de forma Então inteligente. ainda, talvez no centro Uhum. de tudo tá isso. Tá... Perfeito. Porque só assim você vai saber se é uma crise realmente em um status alto, médio, baixo. Você precisa ter aqui, entendeu? Qual o seu ativo infectado? Gostei do que você falou, cara. A gente precisa parar, talvez, e pensar nisso, né? O porquê. Eu acho que tem uma questão também, assim, de maneira generalizada também, né? O profissional de cyber gosta daquela coisa mais sofisticada, né? Assim, putz, eu vou lá no evento X, no evento Y, vejo, cara, eu quero fazer isso, e de alguma forma ou de outra a gente planeja e faz, né? Tendo um bom argumento para justificar o orçamento, a gente consegue fazer. Mas aí acaba esquecendo aquele controle mais básico, né? Que aí todo framework de mercado traz o controle básico como premissa. Mas a gente prefere fazer aquilo que é mais robusto, que é mais sofisticado. Tô preocupado com o XDR e não aplico o patch. Exato. Que adianta eu botar um XDR lá se o meu patch manager nem funciona? É isso. É mais bonito, né? Você É falar que uma tá fazendo decisão- projeto de um X, tá, né? No negócio. Não é?
putz, Tá defendendo compras de milhões. gera de milhões. audiência pra caramba Gera esse audiência. tema, né? Mas não necessariamente vai mitigar seu risco. Não O cara necessariamente. que faz o backup não testa o restore. Exato. Foi contratado para fazer backup. Cara, É. vocês pediram o quê? Função. Backup? Job description era fazer Você quer backup. testar Aí seu você fala, backup? tem que testar? Você quer testar seu backup? Como Deu é que você ok aqui ó, testa na seu telinha, tá tudo certo. backup? já Ah, foi. não, ele está criptografado, tem controle de integridade, ele não pode ter alteração. Até esqueci o nome aqui. Tem um nome lá bonito. Que Ele tem um nome É o- todo. Que é o anti-rancer lá. não sei o que lá, Isso, que não esse pode, aí. É o anti em alguma coisa. Imutabilidade. Imutabilidade, muito obrigado. É o ponto do Edu aqui, já lembrou bem. Então tem tudo isso. Obrigado, viu, gente? Tá, não, tudo bem, tudo bem. Não, tem todos esses controles. Quando foi feito o restore? Pan. E aí? Mas o restore você conseguiu colocar na aplicação tudo? Não, é restaurável, tudo. Tá, mas eu quero ver depois que restaurou. Cadê? Aí não sai, aí vira aquele que ele pega pra capar Aí fica também. pra próxima gestão, né? É Deixa o Não vou próximo estar aqui chegar. mesmo. Assim, é um assunto complexo. Exatamente. né? Eu não vou estar aqui pra ver, né? É um assunto complexo. É um assunto acho que faz a gente pensar pra caramba, né? Em coisas internas, em coisas assim, que a gente precisa melhorar. Mas acho que a dica, pelo menos, que eu daria pra alguém que tá nos ouvindo, e aí vocês ficam à vontade pra compartilhar, não larguem tudo, sabe? Tipo assim, pega um problema só, que a gente falou de vários aqui, cara, tá tudo Uhum. sujo, tudo besteirado pra não falar um palavrão. E largar e falar, não, vou começar... Não, faça o trabalho de treinamento, põe no papel, envolva algumas áreas ali, comece a fazer um movimento, porque só isso acho que vai criar talvez uma responsabilidade, um senso de, opa, se der problema de verdade, eu não vou saber por onde começar, então deixa eu olhar o básico lá. Acho que esse é um... Porque o treinamento também vai te trazer um diagnóstico, né? Assim, Perfeito. é isso. Porque daí a gente volta para a lição aprendida de novo. Eu tô falando que tem processo A, tecnologia B está em place. O treinamento é um momento de diagnóstico também. É um check-up, né? Você vai lá todo setembro lá, a gente faz o check-up, né? E a gente sai meio frustrado do final do check-up, mas às vezes pode acontecer. Porque às vezes eu não cuidei lá daquele item simples, né? Que eu podia contingenciar ou resolver de maneira rápida e barata, né? E eu tô pensando na melhor solução de mercado muitas vezes, né? Que é o XDR, por exemplo. Ou a ferramenta te dá uma falsa sensação de que você tá bem, porque você comprou a ferramenta cara. Exatamente. Ponto. Isso é E perigoso. tem uma outra Isso. situação que também dá uma falsa sensação. Uma certificação, um compliance com qualquer framework do mercado. Exato. Quando você vai pro board, fala, poxa, mas eu não sou ISO? Uhum. Eu não sou PCI? O PCI Você- não fala disso, você ninguém não te Aqui, prepara pra isso. não. Segurança por conformidade É, é um cara. risco danado. Exato. É. Exato. A pessoa acaba se colocando numa situação de conforto, né? Não. Eu sou isso. Tal empresa já me colocou. Falando se eu pudesse dar uma dica aqui, eu acho Por que favor, é importante. por favor. Compartilhe sempre os resultados dos testes com o board. Seja muito transparente com o board das suas deficiências. Cara, sensacional. Traga a eles, porque na hora eles vão ser o maior apoio de vocês. Sensacional. Sabia disso daí, sabia que poderia acontecer. Entendeu? Estava claro. Exatamente. Traga a eles e fala, pessoal, preciso de ajuda. O nosso teste não foi bom. Isso aí. E outra, você pode errar. Claro. Só, assim, erros inéditos, ok, tá? Erros inéditos, ok. Eu sempre falo isso. Cuidado com erros não inéditos, mas você pode errar, traga e seja muito transparente. O board Demais. te ajuda. E Tá? com uma linguagem São os fácil, né? pontos. E eles vão saber Com falar, uma ó, linguagem correta. muitas vezes vão lembrar, você não testou isso. Esse ponto aqui não tem muita relevância para mim. Vai nessa direção. Uhum. Eles passarão a te cobrar, inclusive, né? Da Melhor, evolução. quando você tem o board cobrando algo, é o patrocínio que você precisa. Exato. Entendeu? É a força que você precisa. Maravilha, gente. Bom, falei que não ia voar. Já acabou. Já acabou. Já chegamos nos poxa. 45 minutos quase. Eu nem ouvi Legal. os acréscimos do juiz aqui. Não, ele tava só ali, ó, dando bronca. É mesmo? Uma bronca meio que telepática, assim. Ali já Já hora vai, eu né? falei, Poxa, Voa, né? exatamente, cara. É que é um assunto, é um assunto rico, viu? muito rico. E Todo mundo, acho que nós parabéns aqui- pelo assunto, cara. Nós Legal. 4, com certeza, saímos com uma pulguinha atrás da orelha ainda, né? Por mais que a gente já Poxa. viveu, reviveu. Sim. Sabemos conviver mais ainda, né? Com algumas crises. É uma coisa que sempre vai ter. O mundo vai. vive em crise, ela vem sempre se recolocando. É saber navegar em um maremoto. É isso aí. Wilson, muito obrigado
de novo, assim, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Pequeno trânsito, mas deu tudo certo. Faz parte, né? Faz parte de São Paulo. Bom, eu agradeço, cara. Muito legal participar com vocês aqui. Bate-papo muito. Dá pra fazer outra, né? Do mesmo Dá. assunto ainda dá Não, mais só 2, vai. 3 Nossa, programas. É isso legal aqui pra dá pra caramba. fazer Uma um- série de Netflix. uma Dá série. pra fazer- Minissérie rapidinha, né? Tal. Isso aí. Bom, obrigado mesmo. Foi bem Obrigado a legal. você. Meu querido, Frutuoso. Obrigado por ter Junto, vindo, viu? Cara, muito bom. Com a Indy no interior, né? Mas, cara, conta com a gente, assim. Acho que independente do crachá, né? Acho que É isso. isso Isso aqui é aí. muito, muito importante para a comunidade, né? De cyber de maneira É isso que a gente geral. fala toda, para não ficar repetitivo, mas é isso, meu. O que nós estamos fazendo aqui, que vocês contribuíram muito, é para a turma. Então, assim, a ideia não é a gente falar de produto, de serviço, de valor, de não sei o que lá, nem fazer propaganda. É, de Uhum. fato, compartilhar Isso aí. dados, informações, porque a gente sabe que, assim, nós somos já uma comunidade pequena, né? A gente precisa se fortalecer. Uhum. Todas as Perfeito. outras E aí é estão legal, já- assim, o pessoal que tá assistindo, eu falo muito sobre isso também. Cara, tá lá meu perfil no LinkedIn. Vai. né? O privado tá lá pra gente trocar mesmo. É isso. Perfeito. Pô, a gente cresce junto, né? Sem dúvida. Então É tem, o- tem muito é o pra aprender último ainda. nível do aprendizado é você ensinar alguém. Exatamente. Isso aí. Rodolfo, muito, muito obrigado. Voz de locutor. Não, imagina. Tô É, refinado. deu um ar romântico aqui Pô, pelo tema. Quase eu pedi baixar um pouquinho a luz e tal, diminuiu a intensidade. Não, tô tomando água aqui pra... Não, imagina, gente. Isso daqui eu parabenizo. Eu já participei de É. outro com vocês também. Você também. Você viu na crise, falou de crise, o seu sócio já ó, pegou um avião. Pegou férias. Já, tchau. Não, mas imagina, isso daqui é um prazer. Eu faço com muito prazer, muito bom grado aqui, falando lá do interior também, meu amigo. Interior. E pode contar comigo, não só aqui, também quem estiver assistindo. É isso aí, A gente. gente está aqui para ajudar. E é um prazer, muito prazer também conhecer. Você que está nos acompanhando, muito, muito obrigado por você estar assistindo, por dar esses números para a gente, porque, de novo, isso é feito para vocês, com carinho, dedicação, e, de fato, sem vocês isso daqui não existiria. Obrigado de novo. Outros episódios lá no nosso site, LinkedIn, YouTube, Instagram, tem todas essas coisas. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Edcast.